Ora, boa noite. Meus amigos, desculpem lá este atraso. Nós éramos para ter hoje aqui connosco o nosso amigo Paulo Sanches, que, como vocês sabem, interpreta maravilhosamente o poema do António Julião, A Pedra Filosofal. No entanto, o Paulo Sanches teve um acidente de trabalho, ficou um dedo, e não pode estar aqui connosco esta noite. Haverá de estar com certeza outras, mas esta noite não. Mas nós não vamos acabar esta tertúlia sem cantarmos a Pedra Filosofal. Temos ali o Manuel Freire, ali dentro do computador, aconchegado por causa do fio, e a interpretação da Pedra Filosofal do Manuel Freire aconteceu precisamente em 1970. E este poema, Pedra Filosofal, foi talvez o poema maior, ou seja, aquele que mais marcante foi no legado que o António Julião, ou Rómulo de Carvalho, como quiser, nos deixou. Olha, estes estão cá. A escritora Cristina Carvalho, a digníssima filha do António Julião, conhecem? Eu também conheço. É boa pessoa. Conheço. A Cristina Carvalho ficou com muita pena de não poder cá vir hoje. Aliás, não há certeza se ela poderá. Ela teve um evento na Gulbenkian que teve início às 18h30. E então, como está afinada neste evento, e como hoje vamos falar do seu pai, ela gostaria de estar aqui connosco. Fez-me saber isso através de uma mensagem que me enviou e disse que se aquilo lá em Lisboa terminasse ainda há horas, era capaz de passar por aqui e dar-nos a honra da sua presença e talvez, por não, falarmos um pouco do pai e não do homem da literatura e da ciência, porque era sempre bom termos aqui um complemento do lado humano, do lado familiar, digamos assim, desse grande período. Vamos dar início a esta tertúlia, que vai ser dividida em duas partes. Hoje não está aqui muita gente, mas estamos entre amigos, que é aquilo que é importante, e é muito importante que estejamos. A primeira parte da tertúlia, nós vamos fazer aqui, vamos ler uma breve resenha biográfica do António Julião, ou Rómulo de Carvalho. Depois vamos ler aqui alguns dos seus poemas, e na segunda parte da nossa tertúlia, as pessoas que estão aqui connosco, portanto os amigos, poderão vir aqui ler, ou declamar, ou dizer, ou interpretar melhor, poemas do António Julião ou não. Portanto, a segunda parte é tema livre, portanto estejam à vontade para se chegarem à frente. Então, começamos com a resenha biográfica do António Julião. António Julião Rómulo Vasco da Gama de Carvalho era filho de um funcionário dos Correios e Telégrafos e de uma dona de casa. Nasceu a 24 de novembro de 1906, na Lisboeta, freguesia da Sé. Aí cresceu, juntamente com as irmãs, numa casa modesta da Rua do Arco do Limoeiro, hoje Rua Augusto Rosa, no seio de um ambiente familiar tranquilo, profundamente marcado pela figura materna, cuja influência foi decisiva para a sua vida. Na verdade, a sua mãe, apesar de contar somente com a instrução primária, tinha como grande paixão a literatura, sentimento que transmitiu ao filho, Rómulo, e assim batizado em honra do protagonista de um drama lido num folhetim de jornal. Responsável por uma certa atmosfera literária que se vivia em sua casa, é ela que, através dos livros comprados em fascículos, vendidos semanalmente pelas casas ou, mais tarde, requisitados nas livrarias Portugália ou Moraes, inicia o filho na arte das palavras. Desta forma, Rómulo toma contacto com os mestres Camões, Essa, Camilo e Cidade Verde, o preferido, e conhece também As Mil e Uma Noites, obra que viria a considerar como das suas biblias. Criança precoce, aos 5 anos escreveu os seus primeiros poemas e aos 10 anos decidiu completar os Lusíadas de Camões. No entanto, a par desta inclinação flagrante para as letras,
quando, ao entrar para o Liceu Gil Vicente, toma pela primeira vez contato com as ciências, desperta nele um novo interesse, que se vai intensificando com o passar dos anos e se torna predominante no seu último ano de liceu. Este fator será decisivo para a escolha do caminho a tomar no ano seguinte, a quando da entrada na universidade, pois, embora a literatura o tenha acompanhado durante toda a sua vida, não se mostrava a melhor escolha para quem, além de procurar estabilidade, era exatamente pragmático e se sentia atraído pelas ciências justamente pelo seu lado experimental. Desta forma, a escolha da área das ciências, apesar de não ter sido fácil, dá-se. E assim, enquanto Rome de Carvalho estuda Ciências Físico-Químicas na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, as palavras ficam gravadas para quando, mais tarde, surgir alguém que dará pelo nome de António Gedeão. Em 1932, um ano depois de se ter licenciado, forma-se em Ciências Pedagógicas na Faculdade da Universidade de Icta, pronunciando assim qual será a sua atividade principal daí para a frente e durante 40 anos, professor e pedagogo. Exigente, comunicador por excelência, para Rome de Carvalho ensinar é uma paixão. Tal como afirmava sem hesitar, ser professor tem de ser uma paixão. Pode ser uma paixão fria, mas tem de ser uma paixão, dedicação. E assim, além da colaboração como co-editor da Gazeta de Física, a partir de 1946, concentrou durante muitos anos os seus esforços no ensino, dedicando-se inclusive à elaboração de compêndios escolares, inovadores de grafismo e forma de abordar matérias tão complexas como a da física e a química. Dedicação estendida a partir de 1952 à difusão científica a um nível mais amplo através da coleção Ciência para Gente Nova e muitos outros títulos, entre os quais Física para o Povo, cujas edições acompanham os leigos interessados pela ciência até metade da década de 1970. A data do seu nascimento foi adotada em Portugal em 1996, Dia Nacional da Cultura Científica. Apesar da intensa atividade científica, Rome de Carvalho nunca esqueceu a arte das palavras e continuou sempre a escrever poesia. Porém, não a considerando qualidade e pensando que nunca seria útil a ninguém, nunca tentou publicá-la, preferindo destruí-la. Só em 1956, após ter participado num concurso de poesia, de que tomou conhecimento no jornal, publicou aos 50 anos o primeiro livro de poemas, Movimento Perpétuo, com o pseudónimo António Gedeão. No entanto, o livro surge como tendo sido escrito por outro, António Gedeão, e o professor de Física e de Química, Rome de Carvalho, permanece no anonimato a que se votou. O livro é bem recebido pela crítica e António Gedeão continua a publicar poesia, aventurando-se anos mais tarde no teatro e depois no ensaio e na ficção. A obra de Gedeão é um enigma para os críticos, pois além de surgir estranhamente só quando seu autor tem 50 anos de idade, não se enquadra claramente em qualquer movimento literário. Contudo, o seu enquadramento geracional leva-o a preocupar-se com os problemas comuns da sociedade portuguesa da época. Nos seus poemas, dá
Dá-se uma simbiose perfeita entre a ciência e a poesia, a vida e o sonho, a lucidez e a esperança. Aí reside a sua originalidade, difícil de catalogar, originada por uma vida em que sempre coexistiram dois interesses totalmente distintos, mas que para Rómulo de Carvalho e para seu amigo Gedeão provinham da mesma fonte e completavam-se mutuamente. A poesia de Gedeão é realmente comunicativa e marca toda uma geração que, reprimida por um regime ditatorial e atormentada por uma guerra cujo fim não se adivinhava, se sentia profundamente tocada pelos valores expressos pelo poeta e assim se atrevia a acreditar que através do sonho era possível encontrar o caminho para a liberdade. É deste modo que Pedra Filosofal, musicada por Manuel Freire, se torna um hino à liberdade e ao sonho. A veia de António Gedeão é órfica na busca da melodia e do ritmo e, em parte por isso, mas sobretudo pela força e generosidade da mensagem. Pedra Filosofal pode considerar-se no seu género uma obra-prima, pela fluidez, pelas sonoridades luminosas, pela singeleza dos arranjos sintáticos e rítmicos, lineares, sem transportes, pela riqueza e originalidade das enumerações que lhe dão a respiração, a robustez e o alento, a força motriz com qualquer coisa de primitivo, mas também sofisticado, num trajeto que percorre a história da epopeia humana. Neste extraordinário poema, que é um cântico ao sonho, associado à ideia de progresso, combina-se a terminologia científica e técnica, a cisão do átomo, o radar, o alto-forno, a geradora, o foguetão que desembarca na superfície lunar, com o vocabulário bucólico tradicional, o ribeiro manso, os pinheiros altos e ainda com a surpresa de certas antíteses e imagens, os serenos sobressaltos, as aves que gritam em bebedeiras de azul. Mais tarde, em 1972, José Lisa compõe 12 músicas com base em poemas de Gedeão e produz o álbum Fala do Homem Nascido. O homem com letra maiúscula, intelectual bifronte que é Rómulo de Carvalho, António Gedeão, podemos dizer sem exagero que ele representou, na segunda metade do século XX, a ânsia de saber e o antropocentrismo do século XVI, a sua multidisciplinaridade, projetados numa era de incessantes e vertiginosas descobertas científicas que infelizmente não coincidem com o aperfeiçoamento moral e cívico da nossa espécie. Rómulo de Carvalho foi um pedagogo excepcional, polígrafo com o gosto da pesquisa e o talento da divulgação. Não deixaria adivinhar que viria a ser o poeta António Gedeão, cantor sereno e hiperlúcido e ao mesmo tempo comovido das relações tão profundas da ciência e da arte e da solidariedade humana, isto é, dos diversos modos complementares de aprender a vida e o universo. Foi ele que veio estabelecer com a sua poesia um espaço de conciliação, de inter-relação dinâmica entre a cultura literária e humanística, por um lado, e o conhecimento científico, por outro. Como sábio, como alquimista, dos milénios e do verbo, superar o verdadeiro abismo que existia e, afinal, continua a existir, salvo raras exceções, entre esses dois domínios. Os seus poemas lírico-didáticos de constatação das coisas, de explicação dos fenómenos, conseguem a fusão das duas atitudes habitualmente separadas. A sua viva inteligência, a sua palavra serena, penetram a mecânica do mundo físico e criam os seus correlatos no jardim das ideias e das sensações. A solidariedade social que Gedeão soube exprimir, e era a hora de o fazer, com tão pouco ruído, mas com tanta eficácia e sem demagogia, brilha em sua luz negra, muito baixa, carregada de comoção e tristeza, na célebre litânia calçada de Carris, que ficou no ouvido de Lisboa. Nos anos seguintes, dedicou-se por inteiro à investigação, publicando numerosos livros, tanto de divulgação científica como de história
da ciência. O poeta Gedeão também continuou a sonhar, mas no fim aproximava-se e o desejo de morrer determinou, em 1984, a publicação de poemas póstumos. Em 1990, já com 83 anos, Rómulo de Carvalho assumiu a direção do Museu Maenense da Academia de Ciências de Lisboa. 7 anos depois de se ter tornado sócio correspondente da Academia de Ciências, função que desempenharia até ao fim dos seus dias. Quando completou 90 anos de idade, a sua vida foi algo de uma homenagem a nível nacional. O professor, investigador, pedagogo e historiador da ciência, bem como o poeta, foi reconhecido publicamente por personalidades da política, da ciência, das letras e da música, tendo sido condecorado com a Grande Cruz da Ordem de Santiago de Espada. Teve 2 filhos, Frederico de Carvalho, também formado em Ciências, e Cristina Carvalho, escritora, esta última do seu segundo matrimónio com a escritora Natália Nunes. Infelizmente, a 19 de fevereiro de 1997, a morte leva-nos Rómulo de Carvalho. Gedeão, esse já tinha morrido alguns anos antes, a quando da publicação dos poemas póstumos e novos poemas póstumos. Avesso a mostrar-se recolhido, discreto, muito calmo, mas ao mesmo tempo algo distante. Homem de saberes múltiplos e de humor sutil. Rómulo de Carvalho, que nunca teve pressa, mas em vida tanto fez, deixa em morte uma saudade imensa da parte de todos quantos o conheceram e a sua obra. Poema da eterna presença. Estou, nesta noite cálida, deliciadamente estendido sobre a vela, de olhos postos no céu, e reparo com alegria que as dimensões do infinito não me perturbam. O infinito, essa incomensurável distância de meio metro que vai desde o meu cérebro aos dedos com que escrevo. O que me perturba é que o todo possa caber na parte, que o tridimensional caiba no dimensional e não esgote. O que me perturba é que tudo caiba dentro de mim, pobre de mim, que sou parte do todo. E em mim continuaria a caber se me cortassem braços e pernas, porque eu não sou braço, nem sou perna. Se eu tivesse a memória das pedras, que logo entram em queda cincelar no espaço, sem que nunca nenhuma se tivesse esquecido de cair, se eu tivesse a memória da luz, que mal começa na sua origem logo se propaga, sem que nenhuma se esquecesse de propagar, os meus olhos reviveriam os dinossauros que caminhavam sobre a terra. Os meus ouvidos lembrar-se-iam dos mugidos dos oceanos que engoliram continentes. A minha pele lembrar-se-ia da temperatura das geleiras que galgaram sobre a terra. Mas não esqueci tudo. Guardei a memória da treva, do medo espavorido, do homem da caverna, que me fazia gritar quando era menino e me apagava na luz. Guardei a memória da fome,
fome de todos os bichos, de todas as eras, que me fez estender os lábios sôfregos para mamar quando cheguei ao mundo. Guardei a memória do amor, dessa segunda fome de todos os bichos, de todas as eras. Guardei a memória do amor que me fez desejar a mulher do próximo e do distante. Guardei a memória do infinito, daquele tempo sem tempo, origem de todos os tempos, em que existi disperso, fragmentado, pulverizado à formação do universo. Tudo se passou de fronte de partes de mim. E aqui estou eu, feito carne para demonstrar. Porque os átomos da minha cara não foram fabricados de propósito para mim. Já cá estavam, estão e estarão. Poema da Malta das Naus. Lancei ao mar o madeiro, espetei um pau e um lençol. Com palpite marinheiro, medi a altura do sol. Deu-me o vento de feição, levou-me ao cabo do mundo. Pelote de vagabundo, rebotai o gibão. Dormi no dorso das vagas, pasmei na orla das praias. Arrenguei, roguei pragas, mordi peloiros e sagaias. Chamusquei o pelisuto, tive o corpo em chagas vivas. Estalaram-se nas gengivas, apodrecidos com o mundo. Com a mão direita benzi-me, com a direita esganei. 1000 vezes no chão bati, outras 1000 me levantei. Meu riso de dentes podres ecoou nas 7 partidas. Fundei cidades e vidas. Rompi as arcas e os odores. Tremi no escuro da selva alambique de suores. Estendi na areia e na relva mulheres de todas as cores. Moldei as chaves do mundo a que outros chamaram seu. Mas quem mergulhou no fundo do sonho, esse fui eu. O meu sabor é diferente, provo e saio de minha sal. Não se nasce impunemente nas praias de Portugal. Mãezinha, a terra em que meu pai era pequena e os transportes difíceis. Não havia comboios, nem automóveis, nem aviões, nem mísseis. Corria branda à noite e a vida era serena. Segundo a informação concreta e exata dos boletins oficiais, viviam lá na terra, a essa data, 3.023 mulheres, das quais 45% eram de terna idade, chamando de terna idade a que vai do berço até à puberdade. 28% das restantes eram senhoras daquelas senhoras que só havia de antes, umas viúvas que nunca mais, nunca mais, tinham sequer sorrido, desde o dia da morte dos formoso marido. Outras senhoras casadas, mães de filhos. De resto, as senhoras casadas, pelas suas próprias condições, não têm que ser consideradas nestas considerações. Das outras 10% eram meninas casadoras, seríssimas, discretas, mas que por temperamento
ou por outras razões, mais ou menos secretas, não se inclinavam para o casamento. Além destas meninas, havia, salvo erro, 32, que à média luz das horas vespertinas se punham a bordar por detrás das cortinas, espreitando de revés quem passava nas ruas. Dessas, havia 9 que moravam em prédios baixos, como então havia, um aqui, outro além, mas que todos ficavam no troço habitual que o meu pai percorria, tranquilamente no mais sossegado às horas em que entrava e saía do emprego. Dessas 9 excelentes raparigas, uma fugiu com o criado da lavoura. 5 morreram novas de bexiga. Outra, de meio a ser grande senhora, teve as suas fraquezas, mas casou-se e foi cabeça por real si. Outra suicidou-se, não se sabe porquê. A que se beija chama-se Rosinha. Foi essa que o meu pai levou à igreja. Foi a minha mãezinha. Poema do futuro. Conscientemente escrevo e conscientemente medito o meu destino. No declive do tempo, os anos correm, deslizam como a água, até que um dia um possível leitor pega num livro e lê. Lê displicentemente, por mero acaso, sem saber porquê, lê e sorri. Sorri da construção do verso que destoa no seu diferente ouvido. Sorri dos termos que o poeta usou, onde os fungos do tempo deixaram cheio de mofo. E sorri, quase sorri, do íntimo sentido, do latejar antigo, daquele corpo imóvel e chumado da vala do poema. Na história natural dos sentimentos, tudo se transformou. O amor tem outras falas, a dor, outras arestas, a esperança, outros disfarces, a raiva, outros esgares. Estendido sobre a página, exposto e descoberto, exemplar curioso de um mundo ultrapassado, é tudo quanto fica, é tudo quanto resta de um ser que entre outros seres vagueou sobre a terra. Tempo de poesia. Vais falar só. Todo o tempo é de poesia, desde a névoa da manhã à névoa do outro dia, desde a quentura do ventre à frigidez da agonia. Todo o tempo é de poesia, entre bombas que deflagram, corolas que se desdobram, corpos que em sangue sussobram, vidas que amar se consagram, sob a cúpula sombria das mãos que pedem vingança, sobre o arco da aliança da celeste alegoria. Todo o tempo é de poesia, desde a armação ao caos, à confusão da harmonia. Todo o tempo é de poesia. Suspensão coloidal. Penso no ser poeta e andar desperto, na voz de quem a não tem, no pouco que há de mim em cada verso, no muito que há de tudo e de ninguém. Anda o cego a tocar lá a violoteira e
E a pobre da mulher esfregando e pondo a cera e eu a vê-la e a esfregar. De riso perto, aflição distante. Que efímera, breve, coisa, nada, isso ao fundo esta